Gramofone. Boa noite, gente. Então, começando aí mais uma série de entrevistas aqui no programa, né, de hoje com um convidado bastante especial, o professor Tiago Stadler. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, Amaury. Obrigado pelo convite. Então, novamente, estamos aí com os alunos do segundo módulo de Publicidade e Propaganda, participando aqui hoje para falar sobre Revolução Russa, né, que é o terceiro programa da nossa série. E aí, Tiago, eu quero que você se sinta bastante livre, né, para comentar e principalmente se tiver algum equívoco para você me corrigir, porque eu sou professor de comunicação, né, não de história, mas eu vim só para fazer a entrevista com você nessa atividade. Então eu queria começar assim, eu sei que é bem complicado, né, falar sobre marcos determinantes, principalmente na primeira etapa que a gente falou sobre Revolução Industrial, mas eu acho que para a Revolução Russa talvez seja um pouco mais, não fácil, mas talvez um pouco mais evidente assim, dizer como começou, né, a Revolução Russa. E aí antes da gente entrar no contexto, né, porque a gente sempre fala de revolução, mas parece que a revolução, se você dependendo como falar, né, começa pelos fatos, parece que ela acontece da noite para o dia e que é bem diferente, né? Que para você, assim, que estudou o assunto, o que é determinante para dizer assim, começou a Revolução Russa dessa forma, assim, qual que seria um contexto interessante para começar a falar? Beleza. Primeiro, boa noite a todos e a todas que estão aqui, né? Prazer imenso conhecer a todos vocês. Antes de mais nada, Amaury, só comentar de que 2 pontos, né? O primeiro, eu não sou um sovietólogo, que chama, né? Aquele que é um especialista que devota a vida aos estudos da Revolução Russa e da formação da União Soviética. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como alguém que estuda as questões da Revolução Russa, a principal motivação, como vários têm, a minha motivação é familiar, né? A minha família, do lado de minha mãe, é soviética, né? Nascidos na Sibéria e na região de Omsk, o lado mais leste daquilo que ficou entendido como a República Soviética Russa, né? Então, a minha família é estranho falar, às vezes as pessoas não acham que não existem, mas sim, eu sou de família soviética, né? O que eu poderia comentar a respeito da Revolução Russa como esse princípio que você comenta, o que enseja, né? Tem basicamente 2 acontecimentos muito importantes, né? Mas que eu falo imediatamente deles e volto um pouquinho. Não tem como falar de Revolução Russa sem entender que ela ocorre em 3 momentos, né? Primeiro, uma revolução que é chamada Revolução de 1905, depois uma revolução que é chamada de Fevereiro de 1917, e então sim a Revolução Bolchevique de outubro de 1917. São 3 momentos distintos, mas nem a Revolução de 1905, muito menos as revoluções de 1917, ocorreram, como você bem disse, do nada. Não iniciou esse processo revolucionário de repente. Se você retoma a história do que era então chamado Império Russo, comandado pelos czares da família Romanov, a família Romanov foi uma das famílias imperiais mais longínquas, né, desde 1635 até a queda de Nicolau II em 1917, com a tomada do Palácio de Inverno. Existem movimentos campesinos, que a gente chama, que é o pessoal que trabalha no mundo rural, no Império Russo, principalmente a partir de 1860. Se você retoma a história do Império Russo, você vai ter como um marco inicial que vai, se a gente fosse brincar de que ia chegar na Revolução do século XX, o processo da formação dos movimentos revolucionários russos ocorre a partir de 1860,
com um grupo chamado de Narodniks, né? Os Narodniks, ou se a gente fosse traduzir de uma maneira apressada para o português, seria os populares, ou os populistas, né? Os Narodniks eram grupos organizados de camponeses armados ao longo de todo o território russo. Se vocês têm na cabeça de vocês o mapa hoje da República Russa, você já sabe que ela é de dimensão continental, né? O Império Russo era muito maior do que você tem hoje o Estado Russo, né? Só para vocês terem uma dimensão, caso quem não conheça, o Império Russo englobava a Ucrânia, englobava a Finlândia, englobava parte da Polônia, englobava Cazaquistão, Geórgia, todo aquele pessoal do Cáucaso, pessoal do Báltico, Letônia, Lituânia, Estônia, tudo pertencia ao Império Russo, né? Então é de uma dimensão estratosférica o que essa família dos Romanov conquistou de 1635 aproximadamente até a queda em 1917. Só que ocorre que no século XIX, na metade do século XIX, começam a se levantar populares, né, esses grupos dos Narodniks, que tem como principal campo de doutrina o levante armado, né? É o ataque às instituições naquilo que depois vai ficar marcado na Revolução Russa como os ataques heróicos ou heroísmo, né? Que eu costumo brincar que de herói o cemitério está cheio. A partir de 1860, os cemitérios da Rússia ficam cheios de heróis. Dentre eles, um dos principais que vai desembocar com um objetivo muito importante para quem estuda a Revolução Russa foi, normalmente você fala em Revolução Russa, você lembra do nome do Lenin, né? O irmão do Lenin foi um Narodnik, né? Que foi quem participou do atentado que matou um czar russo chamado Alexander II. Os atentados deles eram contra as instituições e contra as pessoas que representavam o campo dessa aristocracia, e jogaram uma bomba embaixo da carruagem de Alexander II. Morreu Alexander II e quem foi um dos autores foi o irmão mais velho de Lenin, que acaba preso, executado, e o Lenin acaba depois evocando a figura do irmão como uma vitória que o irmão não conseguiu, né? O irmão conseguiu matar um dos czares, mas não conseguiu colocar em desenvolvimento o espaço ideológico dos movimentos dos Narodniks. Mas aí depois Lenin, meio como uma vingança familiar, se a gente quiser brincar de novela mexicana, eles vão pegar e vai trazer a figura do irmão dele como um exemplo. Então o que ocorre, Amaury e as pessoas que estão aqui, o que ocorre é que para o caldeirão de movimentos sociais, políticos, armados, na Rússia é muito anterior ao processo revolucionário do século XX, né? No mínimo 40 anos antes, já existem diversos movimentos revolucionários dentro do Império Russo. E a chegada que vai ser a mais próxima daquilo que vai se desenvolver dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, que é o antecessor do Partido Bolchevique, que é o antecessor do Partido Comunista, esses personagens vão ter uma ampla influência a partir da chegada, que na Rússia se dá um pouco de modo... as pessoas sempre acham que é de modo tardio, mas tem que lembrar que é século XIX, as coisas andam mais devagar mesmo, as mídias são mais lentas, o modo de contato é mais lento. Começa a chegar nos fins do século XIX o que se entendeu como a teoria marxista, que vem pelas mãos de Plekhanov, que é o principal russo inicial, que é aquele que traz e introduz o marxismo dentro do pensamento desses que vão ser entendidos como os socialistas, de modo geral, no século XIX, né? Então, só para encurtar a conversa, todos aqueles movimentos que são entendidos como contrários às aristocracias, no século XIX vão receber esse nome dos socialistas. Então, anarquistas, comunistas, socialistas, sociais-democratas, sociais-revolucionários, bolcheviques, mencheviques, todos eles em algum momento são enquadrados desse grande campo chamado os sociais-democratas, né? Que vão começar a ter as suas distinções
as suas brigas, as suas questões, a tal ponto de a gente chegar hoje no século XXI, em que você tem absolutamente demarcado, às vezes, combates teóricos em que um anarquista não senta à mesa junto com um comunista não senta à mesa junto com um social-democrata, e assim começa a ter um amplo espectro de distinções que no século XIX ainda era nascente, né? Então, se eu fosse voltar, como você comentou, o que dá esse caldeirão para conseguir legitimar o espaço revolucionário russo são os movimentos dos campesinos do século XIX, desses narodniks que vão se levantar contra, num primeiro momento, o czarismo, mas sem nenhum tipo de planejamento de tomada do poder central, né? Que é algo que vai ser proposto pela Revolução Russa. Ótimo. Aproveitando, já que você está falando do campesinato, né? No final do século XX, do século XIX, né? A Rússia ela se constituía basicamente da agricultura. Esse foi também algo assim que vamos dizer, influenciou a questão econômica da nação para que houvesse essas manifestações? Sim. A Rússia, para a gente ter uma dimensão em termos numéricos, né? Século XIX, a economia russa girava em torno de 85% em torno de grãos, né? Uma nação exportadora de grãos. Uma indústria ainda em baixo desenvolvimento, não é que não inexistia, mas em um patamar comparativo você tinha um desenvolvimento industrial na casa de 1,5%, 2% da economia russa, em torno do campo industrial e 85% no campo da agricultura, né? Isso gera, como você pode imaginar, é só fazer alguns paralelos com a história do Brasil, né? Mas você consegue imaginar claramente de que num território como aquele que eu comentei, com aquela dimensão territorial, e que você tem 85% da economia girando em torno da exportação de grãos, você consegue imaginar o nível de concentração de terra, né, que girava em torno e que iam criando pequenos fragmentos sociais dentro daquela sociedade, né? Um dos grupos que vai ser enfrentado pelos revolucionários russos do século XX, que é entendido como o principal grupo de detentores da terra na Rússia, recebeu e recebe até hoje o nome dos kulaks, com K, né? Não confundir com os gulags, que depois vão ser os campos de trabalho forçado, mas sim os kulaks, que é um grupo de campesinato que detinha a propriedade da terra e que, por deter a propriedade da terra, ditava aquilo que o grande campo, que é os grandes trabalhadores, que era o campesinato, é um termo histórico, né, que se utiliza, trabalhavam no regime de servidão. Então, é importante lembrar isso. A Rússia imperial ela vai até meados da segunda metade do século XIX, impondo a servidão como regime de modo de produção, que a gente chama, né? A servidão como modo de produção. Uma das principais características é de que você pode ter até um certo controle da propriedade daquela terra, mas você nunca é dono da terra. Então, quando alguém vende um pedaço de terra, ele vende as pessoas junto, né? As pessoas vão junto com a terra, né? Isso ocorreu no Brasil, isso é comum dentro da história desse modo de produção da servidão. E esses camponeses, então, que não eram os detentores da terra, são esses narodniks que eu comentei, que começam a formar esses grupos de agitação popular, de enfrentamento com principalmente você já deve ver que, exemplo do cotidiano, né? Quando você vai enfrentar alguma autoridade, normalmente você enfrenta a primeira, né? Então, o filho enfrenta os pais enfrentam seus pais, o empregado quer enfrentar o patrão, quase sempre está naquela linha imediata. Isso foi um método que os narodniks utilizaram, né? Ao invés de, num primeiro momento, tentar atacar o czar, eles atacavam os kulaks, né? E tentavam matar os próprios proprietários das terras, né? Até que aí começa, assim, como eu havia comentado, essa organização de movimentos, chamado, por exemplo, Emancipação da Terra, Terra Negra, que começam a organizar grupos que vão ter como foco o ataque ao czar, né? De tal modo que conseguem efetivamente matar
Alexander II, e começam a criar musiquinhas, né? Não me recordo como que era exatamente a musiquinha, mas era como se fosse, vem o primeiro Alexander, que vem o segundo, que vem o terceiro, né? No sentido de que podem vir todos Alexander, que nós mataremos a todos, né? Isso é um processo que ocorre justamente com esse grupo do campesinato, completamente desassistido, apesar do país ter, esse império russo, ter como fundamento o campo da exploração do campo. E, por exemplo, você falou que eles começaram a fazer esses, entre aspas, um levante, né, essas manifestações. Isso eles já tinham contato com essas ideias que vinham ali da Europa do marxismo ou não? Ainda não. Isso é interessante. Os Narodniks, eles começam por isso que a gente vai chamando meio que da manifestação do espírito do povo, né? Não era uma doutrina, não eram pessoas que tinham o acesso ainda dos textos de Marx, não havia chego ainda, né? Chega com Plekhanov, os textos de Marx, na Rússia, e é Plekhanov que organiza, a partir principalmente da década de 70, década de 80 só, do século XIX, começa a organizar os grupos de leitura, né? E aí sim entra Axelrod, Plekhanov, o próprio Lenin, vão começar a entrar nesse tipo de instrução, né? E aí é mais para o final do século XIX que você começa a ter a inserção de uma teoria revolucionária, né? Que é aquilo que o Lenin vai bater no início ao fim das obras dele, dizendo que não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária, que é o fato do porquê que esses movimentos dos Narodniks tinham como destino o cemitério, né? Porque era uma prática revolucionária não fundada num processo de teoria revolucionária. Então, mais ou menos acabaria sempre nesse atentado, que a gente chama de um regicídio, né? História do Brasil, por exemplo, você tem algum problema, a pessoa acha que matar o presidente resolve o problema. Você tem uma monarquia, matar o rei resolve a monarquia, né? Era mais ou menos isso que tinha como principal motivação desses movimentos, né? Que além da luta pela própria terra, das próprias condições de melhora de vida, tinha como foco esse regicídio, né? Que Lenin vai retirar do processo. Não tem como fazer o processo revolucionário não se dá, não necessita matar o líder, né? O processo revolucionário tem que ser feito pela tomada da base da sociedade e não matando o líder. Isso não é um pressuposto leninista, né? Isso, já que você começou a falar aí dos líderes, né, das figuras de Lenin e Trotsky, como é que surgiu essas duas figuras? Porque elas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, me parece. Sim. E como é que eles surgiram, assim, quem que eram eles, de onde vieram e qual foi o papel deles nesse embojo que vai culminar lá para frente com a Revolução, né? Justo. Veja, o Lenin, ele tem com perdão trocadilho, uma importância capital, né, pro processo revolucionário russo, né? O Lenin, ele vem de uma família em que o pai era um antigo funcionário público, chamemos assim, né, do Império Russo, que desenvolvia um cargo vinculado à formação educacional e que, por um mando dos órgãos de educação do czarismo, retira ele dessa função. E então ele cai num processo a gente chamaria de uma miséria, de um processo depressivo, de algo que acaba dando à família dos Ulyanov, né? O Lenin escolhe o nome, né? Lenin não era o nome dele, né? Era Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, ele escolhe esse nome dando como homenagem um rio onde ele ficou em um dos tantos exílios, né, em que ele passou. Era um rio que passava em frente ao lugar que ele estava, então ele dá se chama de Lenin em homenagem àquele rio. O Lenin, ele surge nesse processo, como eu havia comentado, de ver na adolescência de Lenin, ele acompanha o movimento do irmão dele, né? E aí, acompanhando o movimento do irmão dele, desses movimentos de descontentamento popular,
ele acaba tomando contato com esses grupos vamos chamar vou usar a alcunha de revolucionários, né? Esses grupos de revolucionários, e o Lenin começa a participar desses grupos, né? Entra na universidade, é expulso da universidade e passa então a compor um grupo muito específico, que é a Emancipação do Trabalho, o nome do grupo, em que ele começa a ser então a tomar contato com essa novidade, entre aspas, que está tomando o centro da Europa, a Inglaterra, e então chega na Rússia, que é o desenvolvimento do pensamento marxista. E o Lenin então surge mais ou menos, a importância dele começa a nascer nisso, como um grupo organizado de leitura e desenvolvimento de uma prática, mas antes de uma teoria revolucionária. Afinal de contas, se o problema é como alguém deve tomar o poder, eu devo saber como fazer isso, né? E aí ele começa a andar dentro desse espaço das discussões marxistas. A história dele acaba sendo muito conturbada. Ele, grande parte, se vocês tomarem por um dado histórico isso, né? A Rússia, como era um czarismo, não tinha partido político, né? Era um império, não tinha partido político dentro da Rússia. Então não era possível você imaginar, eu vou me candidatar para alguma coisa, não, simplesmente não tem essa possibilidade, está tolhida. E aí essas organizações, quando iam surgindo, diversos dessas figuras que iam surgindo como liderança, logo começa um projeto de perseguição e eles têm que sair de dentro do Império Russo, né? O Lenin acaba circulando por Finlândia, mas acaba fixando o maior campo de tempo dele no que hoje a gente tem, inclusive em alto grau, né, de inveja para muitos, na Suíça, né, que é o lugar onde o Lenin acaba passando o maior tempo do exílio. Tem exílio justamente no espaço que eu comentei, que era o espaço onde vem parte da minha família, que era um lugar característico por exílios, que era a Sibéria, né? Sibéria, o lado mais leste do Império Russo, quem leu alguma vez o Dostoiévski, por exemplo, é um dos tantos que passou parte da vida em prisão e exílio na Sibéria. O Lenin também. E aí o Lenin começa a ter todo um processo de formação de grupos fora da Rússia, né? Só pequenos dados assim, né, para ir contextualizando por fatos também. Quando eclode a Revolução de 17, o Lenin está na Alemanha. Quando eclode a Revolução de 17, o Trotsky está nos Estados Unidos, né? O Trotsky tem que sair de barco dos Estados Unidos, atravessar por cima da Europa para chegar na Rússia. O Lenin tem que entrar dentro de um trem. Inclusive depois surgem diversas teorias conspiratórias de que o Lenin teria sido um agente alemão, porque o Lenin consegue, depois eu até posso comentar um pouco sobre isso, o Lenin consegue acessar a Rússia, porque a Revolução ocorre justamente durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então o Lenin consegue acessar a Rússia dentro de um trem alemão que leva ele até a Rússia, porque todos os outros caminhos estavam fechados por ocasião da Primeira Guerra Mundial, ninguém entrava, ninguém saía por esse trajeto. E aí ele começa a fazer todo o processo de organização desse grupo de revolucionários, que vai ficar marcado na história pelo nome dos bolcheviques, né? Que surge justamente nesse processo em 1902, 1903 mais ou menos, quando se estabelece que, devido à conjuntura russa, para organizar um processo revolucionário eles precisariam organizar um partido político, né? O partido político seria o espaço de organização. Vocês devem, de novo insisto, vocês devem levar em consideração o contexto da época em que partidos políticos não são como os nossos, né? O partido político é um ou outro partido político que surge porque é uma sociedade, é um continente europeu ainda desprovido do debate de partidos políticos, né? São poucos os partidos políticos que começam a surgir, por exemplo, no século XIX na Alemanha. O SPD, que é o partido político mais antigo do mundo até hoje, existe até hoje, foi o primeiro partido da década de 60 do século XIX. Então, em 1898, surge
chamado Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Né? Para quem estuda a Revolução Russa vai passar por isso à torto e direito. Né? É o germe daquilo que vai se constituir como o Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Né? E é dentro desse partido que o Trotsky aparece. Né? Então, como você comentou, Amaury, o Trotsky começa a aparecer justamente dentro dessa organização, formada por outras pessoas, pelo próprio Plekhanov, que era o marxista, que traz o Marx à Rússia, o próprio Lenin, o Pavel Axelrod, o Trotsky, começam a compor esse partido, e dentro desse partido surge um jornal. Né? De novo, talvez isso me interesse para o curso de vocês, eu desconheço e lamento poder contribuir pouco com isso, mas um dos principais, se não o principal meio de comunicação utilizado pelos revolucionários e por toda aquela sociedade era o jornal impresso, né? Ou o que eles chamavam de boletim, que você fazia a impressão deles e ia entregar em fábricas, entregar na rua. Né? E aí o partido cria um boletim, cria um pequeno jornal chamado Iskra. Né? Iskra se você trazer para o português, é fagulha, é o nome do jornal. Né? O fagulha ou Iskra. Dentro desse processo de criação do Iskra é que há essa formação de dois blocos, né? Como se vocês aqui fossem criar um jornal, e aí dentro dessa criação do jornal, grupos dessa turma começam a rivalizar para ver quem vai mandar no comando-chefe da formação, né? O editor-chefe, por exemplo, desse jornal, quem que vai ser. Né? É justamente nessa briga de quem vai ser a editoração-chefe do jornal que faz a separação de dois grupos. Né? Aquilo que ficou entendido como os minoritários, ou os mencheviques, e aqueles que ficaram como os maioritários, ou majoritários, os bolcheviques. Né? E surge essa separação em torno da construção de um jornal. Né? Não era nada mais, num primeiro momento, como esse. De um lado, Martov, que ficou conhecido na historiografia como o grande líder desse grupo dos mencheviques, do outro lado, Lenin. Né? E para vocês, quem tem interesse evidentemente nisso, o Trotsky é um personagem que tem todo o campo formativo dele inicialmente dentro dos mencheviques, né, que pós 1902, 1903 deixa de ser simplesmente uma divisão de editoração de jornal para passar a ter posicionamentos políticos distintos. Né? Afinal de contas, o que os mencheviques desejavam não era o que os bolcheviques desejavam, como aquilo que eu poderia chamar como... a pergunta seria: como eu conduzo um processo revolucionário? Os mencheviques davam um tipo de resposta, os bolcheviques davam outro tipo de resposta. Os bolcheviques davam a resposta pelo campo da revolução e pela tomada do poder central. Os mencheviques davam uma resposta pelo campo do aprimoramento das reformas institucionais. Né? Que ao longo da história vão acabar formando esses grupos que hoje é comum você ouvir, apesar de modo vulgar, mas é comum você ouvir na boca de todo mundo, daqueles que são os reformistas ou os revolucionários. Né? Basicamente, se você for simplificar de modo didático, isso surge nesse corpo editorial do jornal Iskra, em que vão ter os reformistas mencheviques de um lado, os revolucionários bolcheviques do outro lado. O Trotsky surge nesse contexto, mas após a Revolução de 1905, após a Revolução de fevereiro de 1917, ele se torna um bolchevique. Né? E aí ele ingressa junto com Lenin, junto com Stalin, que surge também já no processo revolucionário de 17 completamente atuante, né? Surgem como esse grupo, né, ao lado de outras personagens que em breve eu comento, que vão conduzir o processo revolucionário russo. Né? Mais ou menos nessa época que no início do século XX, né, que também começa a vir ali, até financiado pela própria Europa, né, acho que Inglaterra e principalmente, que começa a vir parte assim, de um processo que vai se iniciar, que é o investimento na industrialização. Né? Eu acho que assim, é legal a gente colocar isso porque toda essa movimentação, né, desses grupos
eles têm um pano de fundo que é exatamente essa introdução da indústria dos investimentos, né? E ali que começa a intensificar, acho que essa questão da exploração mesmo, né? Que vão se manifestar nesses movimentos. E aí a gente vai ter, né, essa início que seria preconizado mais tarde da Revolução, né, russa, mas que é como se fosse também um levante em 1905. Isso. Né? Desse início ali do levante 1905 até mais ou menos ali na primeira década, né, do século XX, 1912, acho que 1914, que vai dar início lá para a entrada da Primeira Guerra, provavelmente isso se intensificou nessas manifestações, porque acho que provavelmente a indústria ela começou também a se intensificar um pouquinho mais, né, minimamente Sim. que seja. Sim. Como é que o Império ele conseguiu levar quase ali, sei lá, quase 10 anos dessas manifestações? Era por força mesmo ou as coisas iam se acalmando? Veja, o processo revolucionário de 1905, ele ocorre, e que tem a ver com esse processo das alianças com a Inglaterra depois, né? Estoura em 1904 uma guerra chamada Rússia e Japão. Né? Tem uma guerra, Japão, se vocês botarem no mapa na cabeça de vocês, ele está lá no lado mais leste possível do Império Russo, né? E o Japão entra em guerra com a Rússia, e a Rússia, apesar de amplamente equipada com um exército, ela tem sempre um grande dilema na Rússia até hoje, né? É o tamanho do território. Né? É brutal você imaginar a transferência de agrupamentos militares de Moscou, por exemplo, São Petersburgo, deslocando até Vladivostok, né? Que é hoje, para quem tiver dinheiro, evidentemente, e quiser fazer, né? É só fazer, já que no capitalismo basta querer, então é só você querer fazer a Transiberiana. Né? Você pode sair muito bem de Moscou e até Vladivostok, por mais ou menos R$30.000 você faz. Né? Hoje, no final da aula, eu convido alguns para irem comigo. Amanhã a gente compra e vai para lá. O que é o problema disso? Né? É que Vladivostok tinha um porto, tem até hoje um porto marítimo, que vira um processo de briga com o Japão. Né? E aí isso gera um processo que há um descontentamento da população que, veja, desde o século XIX a gente já vinha comentando, não tinha acesso à própria terra, porque era servo. Não tinha acesso a absolutamente nenhum tipo de educação, de saúde, nada. Eram pessoas absolutamente soltas no mundo para o trabalho braçal. E aí, em 1905, o que ocorre? Uma legião de homens, pais, filhos, maridos, são convocados para uma guerra no Japão. E as pessoas que ficam, principalmente as mulheres e as crianças que ficam, fazem um movimento de... literalmente como hoje seria uma ocupação de uma praça para manifestar o descontentamento com a guerra do Japão. Esse descontentamento da guerra com o Japão gera a expressão Domingo Sangrento. É o momento em que o czar russo toma a decisão, para muitos infeliz, né, de acalmar uma manifestação que tinha como liderança um padre ortodoxo. Não eram os revolucionários bolcheviques, não eram nenhum campo desses movimentos que eu havia comentado, era um padre ortodoxo com várias mulheres, tem fotos disso, né? Várias mulheres, crianças que vão até a praça, em frente ao Palácio Real, e a guarda do czarismo abre fogo em relação a essas pessoas. Né? Isso gera a chamada Revolução de 1905. Isso tem um descontentamento tamanho dentro da Rússia, que pela primeira vez, desde o século XVII, um czar tem que abrir o que hoje a gente chamaria de um congresso. Né? Eles abrem a Duma russa, aberta em 1905, como um processo de negociação em que foi preciso fazer com a população, que depois vai cair no lema
né, que vai ser evocado pelos revolucionários em 17, é pão, terra e paz. Talvez o slogan mais conhecido do mundo dos soviéticos é esse, pão, terra e paz, que vai ser evocado lá em 1917, esse dilema. Mas o problema você pode, de modo didático, levar para 1905, porque o problema segue o mesmo. É fome, é terra e é paz. Né? É guerra, querem o terreno, a terra dividida entre os camponeses e querem o pão, porque passa fome. Esse é o caldeirão de 1905. E aí, como você bem comenta, tem de 1905 até 1914, há um investimento e uma subida do processo industrial russo. Sim, há um processo de industrialização que culmina numa aliança muito estranha que vai acontecer na Primeira Guerra Mundial, em que você vai ter uma aliança do Império Russo com o Reino Unido e com França. Reino Unido e França, considerados no século XX como vamos chamar assim, espaços senão de poder chamar de democracia, mas espaços de diálogos mais abertos. Né? E aí a Rússia se vincula a eles, né? Com o czarismo. E aí há um investimento dentro do Império Russo, né? Que do outro lado da Primeira Guerra Mundial tem a chamada Tríplice Aliança, né? Que vai estar a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, né? Que todos vão acabar dissolvidos depois da Primeira Guerra Mundial, né? Império Austro-Húngaro, Império Otomano, todos acabam como resultado da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, que você poderia imaginar dentro dos grandes impérios, ao invés de estar ao lado do Império Austro-Húngaro e Otomano, ele está junto com Inglaterra e França. Tudo por um desentendimento diplomático que ocorre hoje. Se você for visitar a cidade de Sarajevo, na Bósnia, tem uma ponte que é justamente onde ocorre o assassinato do arquiduque Ferdinand, né, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Né? Há um nacionalista sérvio bósnio que assassina o futuro imperador do Império Austro-Húngaro, assassina ele e a esposa numa ponte. Né? Eu tive a felicidade de ir à Bósnia já, e quando você vai esperando ver a ponte, né, a ponte que dá início à Primeira Guerra Mundial, né, é uma ponte menor que a Ponte do Arco, aqui de União da Vitória. Né? Então, você sempre dimensiona, nossa, aqui começou a Primeira Guerra Mundial, era uma pontezinha pequenininha. Tem lá as marcas da charrete do arquiduque, e que justamente por um acordo diplomático a Rússia acaba se aliando à Inglaterra, se aliando à França, e não se alia ao Império Austro-Húngaro e Otomano e à Alemanha. Né? Então, sim, e de modo a terminar essa questão, como que faz a manutenção de uma sociedade que vem mostrando desgastes desde 1860, mais ou menos, desgastes inclusive com movimentos armados desde a década de 60 do século XIX contra a autoridade czarista. A principal arma utilizada até hoje continua sendo o processo de repressão rápida, né, imediata, até o momento em que você vai ter em 1917 aquilo que vários não parece que não entendem, que é justamente o momento em que aqueles militares e a polícia que não estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que estava na Rússia, viram as costas para o czar, porque eles não aguentam mais atirar nos seus filhos, nas suas esposas, nos seus maridos, a todos aqueles que estão novamente reclamando por pão, terra e paz. E aí o exército vira as costas para o czarismo e adere à população. Né? Então a Revolução Russa tem essa característica, né, fundamental de ser entendida, de que ela possui o apoio do campesinato, do operariado, do exército, dos mencheviques, dos bolcheviques. É uma revolução que, em 17 especificamente, ela tem uma aderência gigantesca. Né? E acaba que, para os propósitos deles, acaba funcionando. E já que nós entramos então agora na Revolução, né, de 1917,
voltando ali falar das figuras políticas, né? E qual que foi, então, a atuação assim do Lenin e Trotsky? Porque mais tarde, ali um pouco mais tarde, vai surgir até a terceira figura, que é o Stalin, né? Qual que foi a atuação deles, assim, exatamente no Na movimento da tomada. Revolução, né? Na tomada do... A tomada. A Revolução primeira que acontece em fevereiro de 1917, fevereiro para nós, março para eles, né? Tem que lembrar que até isso às vezes escapa, o calendário russo era outro, né? A diferença do calendário gregoriano para o calendário juliano acaba gerando esses desencontros, né? A Revolução de fevereiro de 1917 ocorre em questão de uma semana, né? É o tempo, né? 23 de fevereiro de 1917, que era o 8 de março, né? Nosso, o Dia das Mulheres, né? Que já existia como esse projeto já em 1917. Se você vai procurar as imagens da Revolução de fevereiro de 1917, o que você mais vai encontrar são mulheres nas ruas, né? Justamente porque está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Então, esse processo inicial tem incontáveis fotos, imagens delas carregando cartazes, né, do tipo, meu marido morreu, traga meus filhos de volta, pão, terra e paz, né, esses grandes slogans que vão surgindo. Só que em fevereiro de 17, como havia comentado, Lenin está fora, Trotsky está fora, Stalin está exilado, né, então os três estão fora. O Stalin já está presente desde o princípio. Essas três personagens estão todas fora, até eles conseguirem fazer o movimento de retorno para dentro da Rússia, né, gera um certo tempo. E aí é importante lembrar de um texto do Lenin, que eu indico para todos que querem tomar acesso do que é a construção do projeto revolucionário do Lenin. Ele chega em abril de 1917 na Rússia. E então ele escreve as Teses de Abril, que é um texto basilar de qualquer discussão sobre Revolução Russa, né? As Teses de Abril vão dar o tom para os novos movimentos que vão surgir dentro do processo revolucionário. A revolução, é preciso comentar, né? A revolução não é algo que é um dia, né? A revolução é um processo, né? O processo da Revolução Russa, o que é mais considerado dentro da historiografia como uma justeza das causas, né? Ela começa em fevereiro de 1917 e termina em dezembro de 1922. Né? Esse é o projeto da Revolução Russa, que engloba tanto a Revolução de Fevereiro, a de Outubro, como a Guerra Civil, que já estoura em 18 até 1922. Todo o processo revolucionário é acompanhado de um processo de contra-revolução. Isso é processo elementar de qualquer discussão sobre revolução. Então há um processo de contra-revolução na Rússia que ocorre de 18 a 22. O Lenin chega então com a importância, como você comentou, a maioria, a importância do Lenin é de que é ele quem vai colocar na ordem do dia uma expressão chamada todo poder aos sovietes. Talvez alguns já possam ter ouvido a expressão os sovietes, né, que depois vai cair no campo dos soviéticos, né? O que ocorre é que em 1905, como eu havia comentado com vocês, do mesmo ponto que surge a Duma, que é essa espécie de congresso russo, surge também os chamados sovietes, que é o campo de... O soviete em russo é conselho, né? São conselhos. Então, você está numa cidade como era Petersburgo, Petrogrado, São Petersburgo, você tem o Conselho de São Petersburgo, o Soviete de São Petersburgo, você tem o Soviete de Moscou, você tem o Soviete de Ulyanov, você tem os sovietes, né? Que são esses espaços de autogestão que os trabalhadores vão criando, em que você vai tendo as demandas dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores, né? Então, surge esse grande lugar, né, em 1905. Só que em 1917, em fevereiro, quando ocorre o processo revolucionário, de modo bem claro e liso, para deixar claro o que ocorre, 23 de fevereiro, mais ou menos, é dado essa marcha das mulheres em frente ao Palácio Real do Nicolau II, que era o czar russo. O czar russo vai embora, como toda boa liderança, vai para a sua casa de campo, né? E começa a
falar para o exército reprimir a população. O exército, num primeiro momento, pensa em reprimir, o problema é que a repressão na própria população, já uma população marcada pela Primeira Guerra Mundial, né, em que os homens já estavam fora, aqueles homens passam, então, como eu havia comentado, a se negar a atirar nos próprios populares, né, e em questão, literalmente, de uma semana, há o pedido de, como que chama... me escapa a palavra, que é quando o czar abdica o trono. Nicolau II abdica o trono em uma semana. Ao abdicar o trono, vai para o filho dele, que ele também, o próprio Nicolau, abdica pelo próprio filho, que era criança, que disse que não ia viver muito, tinha tuberculose, não sei o que, ia morrer, também não pode ser czar. Entra o irmão de Nicolau II, que no mesmo dia renuncia, né? Também abdica. Tem uma vacância de poder dentro do czar, que é tomado pela Duma, aquele congresso que foi formado lá em 1905, que tinha uma certa ineficácia de 5 até 17, de repente aquele espaço surge como um grupo de pessoas que, não tendo czar, eles assumem o poder. E aí eles tomam o poder, esse congresso, vamos chamar assim, só que ao mesmo tempo também vem os sovietes, os conselhos. E aí a Rússia fica de fevereiro de 17 até outubro de 1917 com um duo de mando. O governo provisório, que é chamado, que está na mão desses congressistas, entre aspas, né? Principalmente na mão de uma figura chamada Kerensky, e do outro lado está os sovietes, que, de acordo com a tua pergunta, um dos principais líderes dos sovietes de Petrogrado era o Trotsky. E aí gera esses dois grandes grupos, né? De um lado, os socialistas revolucionários, os mencheviques, o grupo que aproveita o processo revolucionário de fevereiro, que pretende a instauração de uma governança assegurada por esse grupo dominante desse governo provisório, né? E do outro lado, os populares formados a partir desses grupos de conselho, os sovietes, né? E aí nesse grupo de conselhos é que tem Trotsky como um líder, né? Lenin vem por fora, ele é um principal nome a ser respeitado dentro do partido do Operário Social Democrata Russo, que ainda não é um partido, porque não há eleição, ainda não há um espaço de que o partido possa ser posto como representativo do povo. Ele vem pelo campo do campo de organização revolucionária, né, com os seus textos de teoria revolucionária, dentre eles esse, Teses de Abril, que vem e joga um outro slogan, né, que diz todo o poder para os sovietes. Ou seja, é a chama que faltava para que em outubro, nesse processo que não se sabia se ficaria o governo provisório da Duma ou se ficariam os sovietes, é a partir da organização do Lenin que os sovietes assumem o comando, né? E aí ocorre a chamada Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Eu vou chamar agora a participação dos grupos, né, para fazer as questões que eles elaboraram. Pode vir um representante ali do grupo que fez o seminário, né, sobre a Revolução Russa, para fazer as questões. Boa noite, prof. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Celine, eu represento o grupo 3 da Revolução Russa e nós elaboramos 3 perguntas para fazer para você sobre o assunto. Deixa eu achar aqui um minuto. Aqui. A primeira pergunta é: qual o legado da Revolução Russa nos movimentos sociais e como ele pode servir de exemplo nos dias atuais? Você acha que um movimento social revolucionário seria possível nos dias de hoje e por quê? Obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta, qual é o legado, né? Em termos gerais, um dos principais legados que vem chegando no tempo presente é de que a União Soviética, e aí começa a falar pelo processo da União Soviética, que o processo revolucionário acaba em 22, e aí então é instaurado o Partido Comunista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 22. Há uma imensa participação da União Soviética nos processos de libertação de todos os países de África, né? Na década de 60, você acompanha todo o processo de independência dos países de África,
todos eles acabam tendo como o apoio armado da União Soviética. Se você olha hoje as bandeiras dos países africanos, vários deles ainda carregam, por exemplo, a de Angola. Você olha a bandeira da Angola, tem uma foice e um martelo na bandeira de Angola, de modo que vários países africanos carregam esse símbolo até hoje, porque foram os principais aliados no projeto de anticolonial do continente africano. Nos tempos de hoje, a Revolução Russa, eu não diria que ela tem algo que seja prontamente entendido por nós, porque eu penso muito de que cada país tem a sua própria organização, o seu próprio modo de se colocar em contato com os movimentos sociais, os movimentos revolucionários. O Brasil teve movimento revolucionário, teve diversas lideranças revolucionárias ao longo da história do Brasil, dentre eles aqueles que são mais lembrados, como o Marighella, que acaba sendo deputado, depois acaba sendo do projeto de guerrilha dos anos 60, e chega hoje, a União Soviética chega hoje muito mercantilizada para o processo cotidiano, né, do nosso cotidiano. Mas o que fica, de fato, para mim, né, especificamente do meu campo político, do meu campo ideológico, o que fica para mim é de que a União Soviética nos serve como um exemplo de pensar um detalhe. Eu preciso só de 2 pontos. Primeiro ponto, se a Revolução Francesa nos ensinou de que é possível tomar o poder, se vocês viram em algum momento a Comuna de Paris, né, desculpa, a Comuna de Paris, não a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, de 1871, a lição que ela deixa para mim é de que é possível a organização popular tomar o poder. Tomar o poder de Paris por 71 dias. A Revolução Russa nos ensina de que é possível tomar o poder e é possível manter o poder. A União Soviética e os bolcheviques mantiveram o poder de 1917 até a desintegração da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 90. Só que isso não é o suficiente para nós. O que eu me permito a pensar é, se a gente sabe que é possível tomar o poder, se a gente sabe que é possível fazer a manutenção do poder, a gente precisa aprender agora como não acabar como a União Soviética, né? Como um processo revolucionário no século XXI não deveria acabar tal como acaba o modo de organização da União da República Socialista Soviética, né? Eu penso nesses termos, né? Ela nos ensina tanto de que é possível, quanto de que aquele caminho não é o nosso. Não deve ser o nosso, mas que é possível tomar um caminho revolucionário. De novo, eu insisto, né? Se não ficou claro para alguém, eu falo sempre da posição de quem é de esquerda, sem o menor problema. Nunca vou ocultar isso. Então tem que entender a partir de onde que eu estou falando, né? Eu não estou falando de um campo sem posicionamento político. E a tua outra pergunta, qual era? Era se funcionaria esse tipo de revolução nos dias de hoje. Não funcionaria. O processo revolucionário ele necessita estar atento à conjuntura do próprio país, né? Cada país tem um processo revolucionário a ser pensado. Como exemplo, o Marx, quando escreve aquele panfleto que todo mundo diz que leu, né, o Manifesto Comunista, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, ele diz de que os comunistas não têm partido. Ele começa o texto dele assim, não existe um comunista dentro de um partido, né? E a Revolução Russa necessitou a criação de um partido para a organização. Esse já foi um primeiro projeto, né? Então, já precisa de algo que não estava como previsto, e não é nenhum problema, porque é a conjuntura que dita. A Revolução da União Soviética nos serve, de novo eu insisto, como um projeto a ser estudado, mas não vejo a menor possibilidade de que algo tal como ocorra, seja aqui, seja em qualquer lugar, porque a estratificação social é outra, os grupos sociais são outros, o modo de organização nosso, da nossa, apesar da divisão do trabalho, seguir mais ou menos os mesmos ditames, a gente se organiza de modo distinto. Então não penso que seja assim. Não sou inocente,
não faço nenhum tipo de defesa aleatória em modo público, mas todo o processo revolucionário, o que eu posso ter garantido é que todo o processo revolucionário envolve a questão da violência. Você não tem a menor dúvida em relação a isso. Os processos revolucionários carregam um germe de violência que, como o próprio processo revolucionário diz, é a violência que já está sendo perpetrada, né? Então, responderia desse modo. Ok. Muito obrigada, prof. Eu vou chamar meu colega Jorge a fazer as próximas. Obrigado pela pergunta. Então, uma boa noite. Boa noite. Meu nome é Jorge, né? Sou do grupo da Revolução Russa e o nosso grupo formulou uma pergunta sobre a Revolução Russa, né? Ótimo. Que bom, né? Então, de que maneira a Revolução Russa mostra que a propaganda pode ser usada como uma ferramenta de influência em massa? Ótimo. Tanto de influência, alienação, diversas maneiras. A propaganda ela tem um papel fundamental no projeto de reeducação de uma sociedade, né? Então, se você para pensar de que o processo revolucionário, como havia comentado, ele não é de um dia para o outro, ele não é um mês, não é um ano, é um processo, no caso russo, o processo revolucionário leva no mínimo 5 anos. E aí, pós isso, se a ideia de um processo revolucionário é construir uma nova sociedade, tem que ter um novo tipo de aporte de propaganda, né? Tem que ter um novo tipo de suporte de arte, tem que ter um novo tipo de propagação de ideias. Então, a União Soviética cria uma estética comunista, né? Qual que é esse principal ponto dessa estética comunista que abarca a questão de propaganda, a questão de cinema, a questão de rádio, artes, murais. Os soviéticos fazem muitos murais, né? Gigantescos e monumentais, com azulejo principalmente também. Eles vão colocar de que a propaganda ela tem que ter um quesito que eles chamam do realismo, né? Eu vou colocar no projeto, ou nas minhas fotografias, ou na minha construção, aquilo que ocorre na própria realidade. Eu não vou criar uma ficção. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma propaganda sobre agricultura, eu vou colocar um agricultor. Se eu vou fazer uma propaganda sobre o exército, eu vou colocar o exército. Se eu vou fazer uma propaganda... É o chamado realismo soviético, né? Então, todas as propagandas deles estão vinculado a isso, né? Então, é muito comum você ver aquelas imagens com quem é o trabalhador com aquela mão forte segurando uma foice, que daí dá a dimensão da própria mão do trabalhador, né? Essas que a Mauri está comentando, né? O exército está mostrando para nós, o exército sempre marcado com as baionetas, com as armas, a cor vermelha sempre presente. A cor vermelha vem desde a Comuna de Paris, que é a cor da Comuna de Paris, que vem com todos os processos revolucionários, né? Tanto russo quanto na América Latina, em África, a cor vermelha acaba sempre recordando os movimentos revolucionários. Não que todo mundo que usa vermelho é revolucionário, mas o vermelho é uma das cores colocadas no campo da revolução. Essa marca, a Rússia, se vocês recordarem, ela foi chamada por Lenin, em 1919, da prisão das etnias, a prisão dos povos, que se a gente acredita, se você olha para nós mesmos aqui nessa sala, a quantidade de pessoas que são distintas de fenótipo só dentro dessa sala, a gente tem uma imagem que dos russos vai ser todo mundo branquinho, loiro, com barba. Não, a Rússia tem 200 etnias, no mínimo 200 etnias, né? Que se você começa a olhar os russos do leste europeu para baixo, você começa a ver que eles são assemelhados aos mongóis. Tem russos com olhos japoneses, tem russos de pele morena. São 200 etnias, no mínimo, que tem dentro da Rússia. E por isso a propaganda acaba criando um modelo, né? E o modelo, de acordo com o espaço das repúblicas soviéticas, era utilizado um tipo de modelo. Mas sempre, de modo muito marcante, é essa imagem gloriosa, vitoriosa, sempre com a foice, com o martelo, porque é a primeira revolução que une as duas classes que antes nunca conversavam, os camponeses e os operários, né? Tinham revoluções operárias, tinham revoluções camponesas, a Revolução Russa cruza as duas, e por isso a foice e o martelo. Então a propaganda teve um impacto fenomenal dentro do projeto soviético, né? É só imaginar que eles vão competir ao longo de toda a década de 60 com os Estados Unidos, né? Se você tem toda a estética norte-americana do cinema, que basta a gente falar
Imagine um filme norte-americano. Todo mundo já imagina um Friends, algum pastelão, uma escola, um ônibus escolar, cheerleader, sorvete, essas bosta que vai aparecer. Opa, desculpa, essas coisas que vai ficar aparecendo à torta e direito. Se eu peço para você falar uma estética soviética, trava. Né? Porque não nos chegou de modo intenso. Né? O Brasil tem a formação norte-americana. Mas se você vai para a Alemanha, Argélia, Geórgia, Cazaquistão, China, todos esses espaços de leste europeu, Romênia, Hungria, Eslovênia, é tudo essa estética que vigora, né, dentro do projeto de imagem deles, né, e propaganda. Não sei se responde mais ou menos, mas... Sim. Bem, Muito então, obrigado. Só para a gente dar seguimento, eu chamo então os outros grupos para participar, né, com a questão. Tem mais um. Oi, prof, tudo bom? Tudo bem contigo? Eu sou o Matheus e tenho Prazer. mais uma pergunta. Você acredita que a Revolução Russa cumpriu os objetivos que os revolucionários tinham originalmente? E se sim ou não, por quê? De que forma que foi esse processo? Né? Puta, que boa pergunta. Obrigado, foi a Celine que fez. Ótima pergunta. Veja, como que eu respondo isso agora? Assim, a resposta que eu te daria de primeiro é não. Né? Não foi o que deveria ter sido. Foi o que foi possível, mas não foi o que deveria ter sido. E aí entra a resposta que talvez eu possa te oferecer de maneira mais concreta, é que havia um projeto de revolução que o Lenin, como a principal figura desse processo inicial da Revolução Russa, constrói, e que logo após a Revolução de outubro de 17, ao estourar a Guerra Civil Russa, né, que vai de 18 até 22, Guerra Civil, só para a gente dar a dimensão, vão no mínimo 14 países invadir a então formação da República Russa. Né? 14 países. E a formação dos exércitos brancos, que chama. Né? O Exército Vermelho, formado pelo Trotsky em 1918, e todas as formações do Exército Branco que vão invadir a Rússia, desde a Sibéria, leste, oeste, vão cercar. A Rússia vai gerar fome generalizada, morte generalizada, destruição absoluta e total de um projeto revolucionário que se dá no dia 2 do processo revolucionário com o chamado processo da contra-revolução, que é intenso. Né? Demole as estruturas revolucionárias e começa então a fortalecer determinados grupos que num primeiro momento talvez não seriam aqueles que deveriam ter se fortalecido. Por exemplo, o Lenin ele tem que tomar uma ação chamada da nova política econômica. No vocabulário nosso acabou surgindo como NEP, né? Nova política econômica, no português trocou, NEP. A NP é considerada aquele ditado que o Lenin utiliza de, às vezes é preciso dar um passo para trás, né, ao invés de 2 para frente. A nova política econômica do Lenin, ela mantém uma certa estrutura daquilo que ele chama, de modo até engraçado, de que eles vivenciam um Estado burguês sem o burguês, mas mantém o Estado burguês sem a burguesia. Né. E aí é preciso fazer diversos acertos ao longo do caminho, que vão mostrando que, como se tivesse sido assim uma coisa, mas não foi. Mas também eu não vou cair no discurso de que haveria um projeto ideal que quando se funcionasse a gente estaria no céu. Não, também não. A história se constrói no cotidiano. Vão ter os problemas no cotidiano, vão aparecer coisas absolutamente imprevisíveis. Comunismo e socialismo não é céu. Não é utopia, então não tinha como você imaginar que existe um lugar, né, que vá funcionar aquilo de uma maneira perfeita. Mas eu te diria com uma certa tranquilidade de que uma coisa a gente pode te dizer, eu posso te dizer, o projeto que o Lenin previa não estaria nem na mão do Trotsky nem na mão do Stalin. Né? Às vezes as pessoas falam que o Trotsky era aquele que seria o seguidor automático do Lenin, não é verdade, se é verdadeiro o testamento que o Lenin deixa, alguns dizem que foi a esposa dele, a Krupskaya, que escreveu, mas o conteúdo daquele testamento diz muito claro, Trotsky não, Stalin não, o Lenin queria que
que o projeto fosse vinculado ao processo da coletividade, né? Que não despontasse nenhuma liderança. Se você vai hoje na Rússia, você ainda vai ver o corpo do Lenin. É um erro que não estava previsto. O corpo do Lenin está embalsamado em praça pública. Virou um santo do projeto revolucionário. Você vai lá ver, parece os santos embalsamados, né? Não, Lenin não tinha culto à personalidade. O culto à personalidade vai sendo criado na década de 30 pelo Stalin. Essa manutenção dos espaços sempre como persecutórios, não, também não. O que há é a certeza de que uma revolução, se ocorresse nos termos, o Lenin pensava, deveria ter ocorrido em mais lugares, né? A partir do momento em que ocorre história só na União Soviética, na Rússia, no caso, o projeto revolucionário tem que se adaptar a uma nova realidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu te diria que não é, né, aquilo que foi previsto, eu também te diria que é o que pode ter sido, né? Então, é o que ocorreu, né? Com as mazelas, com as mortes, com o processo repensado ao redor, foi o que deu para ser feito. Eu acho que cabe a nós, quem tem interesse nisso, olhar isso e começar a pensar ali, isso, por que aquilo ocorreu, por que isso aqui ocorreu. E aí eu fecho essa resposta com sempre um convite, né, às pessoas que têm interesse em estudar isso, para não fazer o jogo estranho de querer comparar um processo revolucionário de cunho socialista com as margens de teoria do que se entende pelo processo do liberalismo, né? Você tem que olhar, vamos pensar assim, no que o liberalismo ou o capitalismo erra. Eu não vou fazer o comparativo com o comunismo, eu tenho que fazer o comparativo com a própria doutrina capitalista, próprios teóricos liberais, para ver qual é o que uns falam e o que ocorre. Do comunismo e socialismo a mesma coisa. Eu não vou comparar a União Soviética com os Estados Unidos, né? Eu tenho que comparar a União Soviética com o projeto que os teóricos vinham dizendo, né? Então a União Soviética tem deturpações do marxismo, tem outros acertos que o Marx não tinha como prever e que eles acertam e que o Marx não acerta, né? Simplesmente você compara os processos com o próprio campo ideológico, né? Para não cair no que ocorreu no século XX inteiro, de criar esses dois blocos monstruosos, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, o mundo pretensamente dividido nesses dois grandes blocos, e que você teria que se posicionar de um ou no outro, que foi a luta do século XX, a ponto de ter que criar o chamado os Estados não alinhados ao longo do século XX inteiro, que basicamente coloca a África e a América Latina fora desse grande espaço, porque a União Soviética se torna um grande espaço de influência que vai levando a sua dimensão imperial para outros lugares, né? Isso não convém ao que Lenin pensava, por exemplo, né? Então, não sei se responde, mas mais ou menos eu pensaria por aí, né? Tem projetos muito coerentes com o que era e tem deturpações que você olha e fala, isso aqui não estava previsto. Mas não é porque não estava previsto que naquele momento, naquela conjuntura, não foi deliberado e aqueles agentes históricos julgaram que ali era o melhor caminho, né? Mas como todos os agentes históricos erram, e alguns erram de modo radical, né? De modo a ceifar vidas incontáveis, né? Uma coisa é eu errar o sal da minha comida, né? Outra coisa é eu errar o destino de uma população, né? Tem dimensão distinta. Obrigado, prof. Obrigado você. Tudo bem, então venha, Naomi, está se coçando ali para... Boa noite, professor. Eu sou a Naomi, representando o grupo 1 da Revolução Industrial. E minha pergunta é: como a propaganda feita pelos países capitalistas interage com a pesquisa histórica feita a respeito da Revolução Russa e os seus resultados? Ótimo. Veja, eu vou usar um exemplo que eu não sei se é mais uma questão... e aí vocês vão me perdoar se for um lapso de geracional, né? Do que era visto e do que hoje é visto. Eu não sei se vocês viram aquela sequência de filmes do Rock. Não sei se alguém viu o Rock Balboa. Como exemplo, eu sempre dou esse exemplo do filme do Rock Balboa, né? Para quem assistiu, é a sequência
de filmes com o Sylvester Stallone, que era um lutador de boxe, e que num dos Rocky, o Rocky 4 em específico, o Rocky luta contra um boxeador da União Soviética. O Victor... Ivan Drago. Van Drago, obrigado, pessoal. Luta contra ele. E aí começa a ficar clara, isso é década de 80, né? A União Soviética ainda existe, Estados Unidos, claro que segue existindo, então você tem ali, no espaço do cinema, o cinema de massa, né? Dois personagens, o herói norte-americano, que já vinha do Rambo, e agora vem então com Rocky Balboa, o lutador que apanha, quase morre, desfigura, perde boca, amputa a perna e ganha a luta no final. E contra um lutador soviético. Como que ocorre a imagem dessas pessoas, né? De um lado, o soviético é um homem loiro, alto, olhos claros, que treina nas maiores tecnologias e com as esteiras fantásticas e cheio de coisas no corpo dele e vai bandeira soviética para tudo que é lado e sério, e que para tudo ele meio que ele não fala, ele resmunga, ele tem todo um comportamento absolutamente dominante. E o Rocky Balboa é o cara que corre atrás da galinha, que treina na chuva, que grita não sei o quê, que tá de moletom, toda aquela ideia da pacificação norte-americana, de que é um homem do povo comum, que por ele mesmo vai se construir, levanta o pezinho dentro de casa e vai virar um astro mundial de campeão de rock, me diga um que não ele que fez isso. E na União Soviética não, aquela profissionalização, o cara que vai para o lugar vai ser formatado para ser aquilo que ele tem que ser. Claro que os Estados Unidos ganham da União Soviética em absolutamente todos os filmes. Se você for ver até hoje seriados e filmes, se não aparece, eu até fico triste quando vou ver um seriado e não aparece um russo, né? Fala, porra, né? Como é que os Estados Unidos fez um filme que não tem um russo, né? Para eles baterem, dizerem que é um animal, que é uma porcaria qualquer, né? Em Alegria, Minha Família, né? Eu me identifico com ele, falo, nossa, que maravilha. É sempre considerado um animal, um grotesco, perto dos Estados Unidos, né? E aí você vê que essa propaganda foi feita de modo muito claro. Assim. No cinema é brutal, né? Você vê filmes de avião, filmes de conquista no espaço, né? Você vê a diferença, os ditos norte-americanizados chamamos de astronautas, né? Os russos vão chamar de cosmonautas, né? Aí tem a briga de quem pisa antes não sei aonde, é um caos, né? Mas o retrato final que eu penso é sempre esse, né? O projeto norte-americano prevê que a formação do povo norte-americano ou daqueles que então seriam influenciados por eles goza de uma liberdade de formação tremenda, que nós podemos ser absolutamente qualquer coisa, basta olhar para nós, está todo mundo vestido igual, né? Então está todo mundo com a mesma merda de calça jeans, com a mesma jaqueta, achando que está todo mundo diferente, está todo mundo igual, né? É um projeto de formação industrial que nos padroniza tal como qualquer outro, só que no cinema norte-americano vai dizer que não, que tem um de calça de boca de sino, o outro está com cachecol, o outro está não sei o que tal. Legal. E o projeto soviético é sempre aquele da formatação, o padrão, né? Aquele que todos vão andar em linha, todos vão andar juntos, todos vão andar falando a mesma coisa, todos urram e não falam, todos são selvagens, todos têm barba grande. Depois o mundo russo foi trocado pelos árabes, a partir de 2001, dos atentados às torres do World Trade Center. O cinema norte-americano cria o novo inimigo interno deles, que segue até hoje, né? Que são os muçulmanos, que você observa no cinema, trocou, né? Difícil agora você ver um russo inflamado, é sempre um árabe, sempre um terrorista. 2001 para frente tem essa quebra no cinema norte-americano, em que a Rússia deixa de ser um problema para eles, entre aspas, inclusive o Trump e o Putin são amigos, né? Conversam, trocam figurinha, se abraçam, né? Aquela coisa toda medíocre de se olhar, mas que ocorre, né? Eu pensaria desses modos, né? O cinema norte-americano, a formatação norte-americana, em combate com os russos, traz essa ideia pretensa de uma liberdade plena, e o dos soviéticos é sempre a ideia da formatação, né? A ideia daquele que responde à ordem. Bem, então, obrigado, Naomi. Sim, obrigado, professor. Obrigado a você.
Eu vou encerrando aqui, porque nós já passamos do horário, né? Agradecendo de novo sempre aqui, muito obrigado ao professor Thiago, né? Pela sua participação, né? Pela sua grande contribuição. Fala, mas Tem mais uma? Pode ser? pode, rapidinho. Depois eu retorno lá. Então, boa noite, prof. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem contigo? Bem também. Sou a Bruna, representante do grupo 2 da Revolução Francesa, e a gente também bolou uma pergunta aqui. Em termos de mentalidade revolucionária, quais paralelos você vê entre o bolchevismo do século XX e os movimentos radicais contemporâneos, sejam eles de esquerda ou de direita, e ainda se existe uma imaginação revolucionária viva no século XXI? Sim, ótimo. Sim, existe. Existem movimentos revolucionários, tanto atuantes quanto em formação ao longo do globo, não só Brasil, quanto em vários lugares do mundo, que vão encontrando diversas maneiras de se organizar, né? Não necessariamente em torno de partidos. Tem partidos políticos que se autodenominam como partidos revolucionários, né? Aqui hoje no Brasil, de modo muito contemporâneo, um dos partidos que ainda não tem a legitimidade para concorrer a um tipo de eleição, porque não tem a formação institucionalizada do partido, mas que é entendido como um partido revolucionário, é o PCBR, né, o Partido Comunista Brasileiro, né, se entendem como, né, um espaço de revolucionários. Existem os movimentos revolucionários no México, existem movimentos revolucionários que evocam memórias de outros. Por exemplo, no Chile houve um movimento revolucionário muito intenso nos anos 70 chamado de MIR, o movimento de esquerda revolucionária, né? Que até hoje evoca muitas paixões nos chilenos, com bandeiras, com ditos, com cantos. Aqui na América Latina é muito presente ainda a perspectiva do que se chamou do guevarismo, né? A vinda do comandante Guevara da Revolução Cubana, depois em Congo e morto em Bolívia. Existem vários... vamos chamar assim, várias presenças, o que não significa que existe uma organização, né, que a gente compararia aos bolcheviques. Né, porque o bolchevismo também a gente tem que lembrar, ele se institui, né, como de 1898 até 1917 num país em caldeirão de revoluções. Né, então é uma estrutura organizacional distinta. Né. Mas eu penso que sim, eu penso que enquanto houver capitalismo, enquanto houver esse espaço que por muito tempo foi entendido como espaço, e é entendido como espaço de diversos tipos de exploração, vão existir grupos de revolucionários. Isso não vejo como sumir. Né? Simplesmente você vai ter que lidar com esses movimentos, o que não significa, de novo, que são movimentos preparados ou movimentos prontos, porque a história necessita de um caminhado para que esses movimentos se organizem ou sejam destruídos. Né? Simplesmente algum outro tipo de força venha e retire do campo de atuação política. Né? Então, eu penso que sim, que há nomes revolucionários, há presença revolucionária, e há a construção de boas teorias revolucionárias. Né? Porque se a prática revolucionária ela depende de certas conjunturas que na atual contemporaneidade elas ainda não se mostram como férteis, a teoria revolucionária ela existe. Obrigada, prof. Obrigado a você. Tá bem, então, gente. Mais alguma questão ali? Vocês estão empolgados aí com as revoluções, né? Então, professor, eu agradeço novamente, né? Obrigado mesmo pela tua contribuição aqui, né? Foi excelente, muito mais do que a gente esperava aqui, né? E aí, desejando, então, bons ventos para nós todos, né? Que esses ensinamentos também tragam boas luzes e bons materiais para estudo. Ok, gente? Obrigado, então, pela participação de todos e deixo um abraço aqui e até a próxima, ok? Muito bem, obrigado, gente. Até. Gramofone.